temos pensado sobre o tema da Igreja dos Sonhos de Deus, elogios e exortações nas 7 igrejas do Apocalipse. Essa é uma questão que me inquieta há muitos anos, que é qual é a distância, qual é o gap entre a igreja real, sociologicamente falando, aquela constituída, que tem o seu lugar, etc. Qual é a diferença desta igreja real com a igreja que Jesus desejou e implantou? Com a igreja real. A gente já começa dizendo que, obviamente, a igreja de hoje, no sentido de ter problemas, não é muito diferente da igreja do Novo Testamento. Algumas igrejas, ou as cartas do Novo Testamento, mostram como as igrejas tinham as suas lutas, os seus problemas, suas dificuldades. Portanto, não é, obviamente, uma igreja perfeita. Mas esta não é a questão para mim, mas até que ponto a gente está encontrando a essência do ser igreja? A gente está tocando nessa essência do ser igreja. Jesus sonhou com uma igreja perfeita de homens? Acho que não. Senão ele não teria dito em Mateus capítulo 16, ele não teria, capítulo 15, capítulo 16, ele não teria falado, por exemplo, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele sozinho, resolve o problema. Se ele não te ouvir, vai com mais 2. Se ele não ouvir novamente, leva à igreja. Leva à igreja. Então Jesus não teria falado nada sobre isso se ele tivesse pensado que seria possível aqui, enquanto seres humanos, enquanto estamos aqui, uma igreja perfeita. Não é isto. Mas em que ponto nós estamos tocando realmente na essência? Domingo retrasado, nós começamos com Éfeso. Quem se lembra qual foi a ênfase principal de Éfeso? Digamos, da essência da igreja dos sonhos de Deus. Lembram? Ninguém lembra? Já esqueceram? Amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, a igreja dos sonhos de Deus é aquela que vive o amor ou que está em constante luta para viver intensamente o amor de Deus na sua relação, nas relações interpessoais. Esmirna foi a igreja da semana passada, se lembram? Qual era a ênfase principal? Alguém lembra? De tudo aquilo que a gente falou? Oi? A verdadeira riqueza, né? Eu te conheço a tua pobreza, e diz Jesus assim, mas tu és rico, né? Então, é preciso que a gente veja isso. A verdadeira riqueza de uma igreja dos sonhos de Deus não está nos bens materiais, não está no seu prédio, não é? Falamos então sobre isso semana passada. O que Pérgamo tem a nos ensinar? Vamos ler o texto que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes nos lembra aquele texto de Hebreus que fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, como sendo esta espada. Então a palavra de Jesus, é esta espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te
E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Igreja, portanto, dos sonhos de Deus. Jesus conhece a igreja. Em todas as cartas nós vimos esse princípio. Conheço as tuas obras, conheço a tua pobreza, conheço. Essa palavra de Jesus às igrejas, não há nada escondido diante de Jesus. Nada escondido diante de Jesus. Então, tanto os elogios que Jesus traz nestas cartas, quanto também as exortações e as admoestações, sinalizam aquilo que é a igreja dos sonhos de Deus. Não a igreja dos sonhos do Josué. Não a igreja dos sonhos do Fernando. Não a igreja dos sonhos do Elbert. Não a igreja dos sonhos da Jane Mair. Não a igreja dos sonhos da Dona Maria. A igreja dos sonhos de Deus. E a gente precisa ter essa coragem para entender que cabe a nós perseguir a igreja de fato dos sonhos de Deus. Aí está uma tentativa de reproduzir o que era a cidade de Pérgamo. Pérgamo, que fica num alto da cidade hoje chamada, na Turquia, chamada Bergama ou Bérgama. Esta imagem já nos mostra aquilo que era o central. Vejam que há uma praça, vejam que em torno ficou um pouco escuro, não é? Mas enfim, dá para enxergar um pouquinho, né? Se não, alguém, por favor, apague lá a luz principal. Aqui, para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor esta imagem. Isso, melhorou bastante. Obrigado. Então vejam aqui, todo mundo enxergando aí não, né? Quase, né, Rodrigo? Então, vocês veem esta principal área, aqui esse pátio, e um pouco mais acima outras construções, mas o que se destaca é exatamente esta. E o que é isto aí? Altar de Pérgamo. Mas na época não chamava assim. Chamava altar de Zeus, que era o deus supremo grego. Ok? Então, um altar de Zeus que dominava ali toda a região. Depois tem outros altares, vamos dizer assim, construídos ali em Pérgamo. Eles ficam, digamos, esta área fica a 335 metros acima do nível do mar. A gente chega lá em cima hoje em dia, e claro que só tem ruínas hoje em dia, a gente chega lá em cima nessa acrópole, nessa acrópole, a gente chega de teleférico. Eu tenho pavor de altura, vocês sabem disso, né? Então, quando eu subi naquele teleférico foi difícil, mesmo que fosse apenas 335 metros de altura acima do nível do mar. Mas é uma vista muito bonita que se tem, inclusive, de toda a cidade de Bergama. Aqui, uma imagem atual. Você tem aqui as ruínas daquele altar de Zeus. Aqui você tem a atual cidade de Bergama. Essa fotografia foi batida lá da parte mais alta, onde está o Templo de Trajano, construído mais ou menos 60 e poucos pelo imperador romano. Este, então, é o altar de Pérgamo, hoje, fotografia de hoje em dia. O que vocês estão notando de diferente dele? Ele não está lá. Onde é que ele está? Está no Museu de Berlim. Está lá no Museu de Berlim. Este grande altar, olha aí a escadaria e tudo isso, né? Claro, parte dele, mas está lá no muro, em Berlim, no Museu de Berlim, este altar
de Bergamo. Aí o teatro de Pérgamo, que é bem interessante, fica um pouco acima, vocês veem lá atrás algumas árvores, exatamente lá ficava o altar, né? E aqui então, este teatro de Pérgamo, que é um teatro para mais ou menos 10 mil pessoas, com um declive mais acentuado que, digamos, de algum teatro que já existiu. Como eu disse, eu tenho medo de altura, né? Vocês imaginam eu descendo aquelas escadarias. Eu tive que descer agachado no chão, porque dá uma impressão que você vai cair lá para frente. Então é algo bem interessante nesta ruína de Bergamo. Aí está algo que talvez muitos conheçam. O que é isso? Oi? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. O que tem a ver com Pérgamo? Tem muito a ver. Algumas pessoas chegaram a dizer que Troia, a antiga Troia, a lendária Troia, ficava nesta região ou ali. Não há confirmação, mas o que se sabe é que muitos dos personagens de Pérgamo, dos líderes de Pérgamo, estão ligados à história da guerra de Troia. Ok? Isso é importante. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê. O que a gente aprende desse texto? O que podemos perceber aqui, ou o que a carta a Pérgamo nos ensina no horizonte da igreja dos sonhos de Deus? Primeiro, onde Satanás estabelece o seu trono, ali ele habita. Conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás, identificado com o altar de Zeus. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Observaram? Que interessante. O texto começa dizendo, habitas onde está o trono de Satanás, e termina dizendo, o mesmo verso 13, Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que quer dizer trono? Qual é o sentido de trono? O trono transmite a ideia de poder e autoridade. E a expressão de Jesus, através de João, a esta igreja é: Satanás tem o seu trono, o seu poder, a sua autoridade, o seu governo nesta cidade de Pérgamo. Essa é uma expressão tremendamente forte. Só para lembrar o que é que estava acontecendo com a igreja e por que João escreve o livro de Apocalipse e estas cartas que são enviadas e reveladas por Jesus. É que a igreja sofria uma tremenda perseguição com os imperadores romanos, Diocleciano principalmente. E ali em cima, acima até mesmo do altar de Zeus, estava o quê? O templo de Trajano. Templo não quer dizer simplesmente o templo que Trajano, o imperador, mandou construir 60 e poucos depois de Cristo. E João escreveu em 96 depois de Cristo. Então o templo de Trajano já estava lá. Mas não quer dizer só isso não. Não é como se um arquiteto famoso construísse aí um templo, não é? Vamos dizer, a Renata aqui construísse um templo bonito, etc. E a gente dissesse, esse foi o templo da Renata, que ela construiu, ela concebeu, ela desenhou, enfim. Não é esse o sentido. É porque havia o culto ao imperador. Quando se diz o templo de Trajano, é porque ali se adorava o ser humano, o imperador, este que trazia perseguição à igreja. Vocês estão começando a entender por que se diz onde Satanás tem o seu trono? É por conta de tudo isso. Então observem
que ali onde Satanás governa e tem autoridade, está sendo seguido, ainda que não com este nome, e não claramente delineado, ali então ele habita. Este é o sentido. Mas o que quer dizer Satanás? A palavra Satanás quer dizer adversário. Aquele ou que combate contra outrem. Antagonista. É bem diferente da ideia de adversário político. O adversário político, né, no sentido de campanha política, é concorrente. Só isso. Aqui não. Aqui adversário tem o sentido daquele que combate com toda a força algo. Satanás, meus amados irmãos, é identificado na Bíblia como o adversário de Jesus, da obra de Deus. Adversário da igreja de Jesus. Adversário dos servos de Deus. Então vocês podem imaginar quando João escreve para esta igreja dizendo: eu sei que vocês habitam, que vocês moram no lugar onde Satanás tem o seu trono, o seu governo, o seu poder e a sua autoridade. Vejam o drama que aqui está sendo passado diante desta igreja. O segundo aspecto que eu aprendo com esse texto é este: é que a obra de Satanás é exatamente de antagonismo, de combate doutrinário, certo? Porque o antagonismo dele vem através de doutrinas, de afirmações de falta de fé, ou mesmo de fé distorcida, mas é principalmente antagonismo no sentido prático. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: qual é a essência de Deus? A gente falou isso quando viu Éfeso. Amor. Nós até cantamos uma canção que fala, que tem o título Essência do Amor. Se lembram da canção? Se não tiver amor, de nada valeria. Não é? Deus, portanto, em sua essência é amor. Se você quer um conceito de Deus, é amor. Agora, o oposto disto, ou seja, a satanologia é exatamente o oposto. A satanologia básica, fundamental, é exatamente o oposto do amor. É o ódio, é a maldade, é o desamor. Então, o que a gente diz é: a satanologia básica, em contrapartida à teologia fundamental, que é o amor, é, portanto, inserir no coração da gente ódio, amargura, ressentimento, maldade, desamor. A obra de Satanás é principalmente esta: de colocar no coração da gente a falta de amor, a maldade ao nosso próximo. Meus irmãos, a estratégia de Satanás é exatamente esta: é instaurar e implantar o seu trono, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, o seu governo sobre pessoas, sobre culturas. Há aspectos na cultura brasileira que são absolutamente demoníacos. Muitas vezes a gente diz: é cultura. Não. Mas também em lugares onde Satanás consegue estabelecer o seu trono, ali ele fixa residência. Em Pérgamo, a ideia é que Satanás habitava ali por conta da presença do trono de Zeus, do trono de Satanás, como é chamado,
mas também o templo de Trajano, mas também a maldade e o desamor que estavam presentes ali, mas também a perseguição que a igreja do Senhor sofria ali. Tudo isso é marca desta obra de Satanás. Terceiro e último lugar, a gente aprende com esse texto que onde Satanás consegue estabelecer o seu trono, ali ele habita, às vezes, até entre nós. Vejam que curioso. A expressão de João aqui me chamou muito a atenção e eu fiquei muito tempo debruçado e refletindo. Se aqui não haveria uma palavra de Jesus de alerta para a sua igreja. Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. A tradução da linguagem de hoje vai dizer: Antipas foi morto em Pérgamo, onde Satanás habita. Tentou entender o que está por trás desta expressão. Mas a expressão entre vós, onde Satanás está habitando, porque aqui não é só a ideia, ele habita, mas é o presente contínuo do grego, que significa ele está morando. A ideia de continuidade, presente ativo, está habitando, está morando. E obviamente o trono está aí, porque ele está dominando. O entre vós é traduzido convosco, entre vós, ou às vezes no meio de vós. Será possível que Jesus esteja chamando a atenção para o perigo de que o antagonismo, o combate contra a obra de Deus aconteça também no meio da igreja? Entre vós. Será que Jesus está alertando sobre isso, irmãos? No meio de nós, no meio da igreja, dentro da igreja, com pensamentos, com palavras, com ações. Nós podemos muitas vezes estar combatendo contra Deus. Se lembram do conselho de Gamaliel, Atos capítulo 5, salvo engano. Diz a Bíblia que Paulo e os apóstolos, ou Pedro e os apóstolos, estavam pregando e foram presos. Mas presos foram soltos da prisão. Pedro, não Paulo. E foram soltos da prisão milagrosamente. Quando as autoridades procuraram, estavam soltos pregando no templo. E as autoridades disseram: vamos prender todo mundo de novo. Vamos matar. Gamaliel se levanta e diz: olha, vamos fazer isso não. Porque se essa obra não é de Deus, vai se acabar. Olha o que ele diz. Mas se ela é de Deus, a gente pode ser encontrado combatendo contra Deus. Volto a repetir, com pensamentos, palavras e ações, nós podemos ser encontrados, às vezes, entre nós, combatendo contra Deus. Irmãos, quando aquilo que Éfeso foi chamado a atenção, a falta de amor, acontece no seio da igreja, aí há um combate contra a igreja dos sonhos de Deus. Quando aquilo que Esmirna aconteceu da idolatria material, em contrapartida a uma pobreza espiritual, acontece dentro da igreja, irmãos. Aí estamos combatendo contra a obra de Deus e o projeto de Deus, a igreja dos sonhos de Deus. Mas isso não deveria nos surpreender, não. Sabe por quê? Porque Jesus, uma certa ocasião,
voltou-se para um discípulo seu e disse: para trás de mim, Satanás. Quem era esse apóstolo? Pedro. Primeiro, uma linda confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi meu Pai. Bem-aventurado, feliz você é, Pedro. Aí em seguida Jesus começa a falar do sofrimento, da cruz que o aguardava. Aí Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, não fala isso. Isso não vai lhe acontecer de jeito nenhum. Deus não vai permitir que o Senhor morra na cruz. Palavra bonita. Não é? Aos nossos olhos, Pedro estava cuidando aqui de Jesus. Senhor, não fala isso, Senhor. Não vai te acontecer isso. Aí Jesus responde com esta expressão que parece tão forte para nós, quando Pedro estava cheio de boas intenções, não é? Olha o que diz a tradução da Bíblia, a Mensagem. Jesus, voltando-se para ele, ordenou: sai da minha frente, adversário. Impedes-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Será que estamos muitas vezes querendo viver o ser igreja à maneira de Deus ou à maneira dos homens? Estamos querendo liderar a igreja do Senhor à maneira de Deus ou à maneira dos homens? Se for a maneira dos homens, nós podemos ser encontrados combatendo contra Deus, sendo adversários da obra de Deus, como foi Pedro. Cheio de boas intenções, não tenho dúvidas. Pedro estava cheio de boas intenções, mas ele estava se afastando daquele que era o propósito de Deus. Muitas vezes, portanto, de maneira sutil. Vejam o que Jesus disse à igreja de Pérgamo: umas poucas coisas tenho contra ti. Sutilmente, irmãos. Não é claro, não. Não é visível, não. É cheio de boas intenções que muitas vezes acontece o combate contra a obra de Deus dentro da própria igreja de Jesus. Conclusão. A igreja dos sonhos de Deus não pode deixar o adversário estabelecer o seu trono, nem morar no seu meio. Ainda que através de umas poucas coisas, pequeninas coisas, a igreja dos sonhos de Deus sempre lutará para ser isso, a igreja dos sonhos de Deus. Que Ele nos abençoe e que nos inspire a cada dia a perseguir este ideal. Amém.